Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nincy e hoje eu vou contar pra vocês como que eu descobri que eu verdadeiramente não estava colocando o autoconhecimento em prática mesmo. Bom, gente, todo mundo sabe, né, quem já estudou sobre isso, que o autoconhecimento é você se conhecer a você mesmo, suas emoções, suas vontades, suas crenças, seus valores. E eu acreditava piamente que eu sabia sobre todos os meus valores, sobre todas as minhas crenças, tudo que eu permitia, tudo que eu não permitia, o que que eu ia aceitar no relacionamento, o que que eu ia aceitar da vida, o que que eu não ia aceitar da vida. Eu me achava a fodona nisso. E aí, o tempo foi passando, eu achando que era realmente muito boa e que eu me conhecia, que eu sabia tudo sobre mim, sobre os meus valores, tudo. Fui levando a vida. E há mais ou menos um ano atrás, eu me separei com uma traição por parte da pessoa. E além de uma traição, eu ainda fui esfaqueada pelas costas financeiramente, fui enganada, fui humilhada. E aí eu comecei a perceber o que que eu tinha feito da minha vida. Bom, gente, o que que eu fazia? O meu autoconhecimento nunca era pra mim. Eu tava sempre pensando na outra pessoa ou nas outras pessoas que eu convivia, família, amigos. Era sempre assim. Como é que eu vou explicar pra vocês? Os meus valores, por mais que eu soubesse que eu não gostava, por exemplo, eu não sou uma pessoa de rua, de farras, de gostar de me divertir em bares, nesses lugares. Eu não sou assim. O divertimento pra mim é eu estar na minha casa, é eu estar num bom restaurante, numa boa cafeteria, assistir um bom filme, no cinema. Isso pra mim é um divertimento. E eu convivia com pessoas que o divertimento para essas pessoas era a rua, festas, bares, badalações, barulhado e tal. E eu já trabalho assim, porque eu sou vendedora de cachorro quente e eu já trabalho em eventos, em festas e tal. Então, quando eu estava, digamos, no meu momento de lazer, eu não queria isso, gente. Apesar, e também nunca gostei, né, disso. Nunca foi a minha praia. E eu me peguei, eu comecei a perceber depois da minha separação que eu fazia essas coisas mesmo sem querer fazer. E aí eu me convencia de que eu estava mudando, que eu precisava conviver nesses lugares, que eu precisava aceitar essas coisas, porque isso era o autoconhecimento. E eu me convencia disso. Vocês acreditam nisso? Eu botei na minha cabeça que eu precisava. E eu ouvia muito a frase, entre essas pessoas que eu convivia, que eu era uma pessoa antissocial. Porque eu não gostava de estar em lugares badalados, porque eu não gostava de som muito alto na minha cabeça, porque para mim não fazia muito sentido. Se você senta para tomar uma cerveja, um vinho, para almoçar e tal, a gente quer conversar com as pessoas que estão ali com a gente. E esse meio que eu convivia, eles aumentavam o som, as sei lá quantos decibéis aí, a uma altura absurda, e ficavam gritando entre si para se comunicar. E aquilo para mim, gente, era um terror. Mas eu, na minha cabeça, com a história de eu ser antissocial, eu precisava me, é, me encaixar nesses lugares, testar essas coisas. E mesmo lá no fundo, eu sabendo que não era a minha praia, eu continuava insistindo nisso. Lá no fundo eu sabia, gente, que não combinava comigo, que eu não queria isso, mas eu ficava o tempo todo me convencendo de que eu tinha que passar por esses momentos para me autoconhecer. Quando na verdade eu estava fazendo a vontade de outras pessoas e não me autoconhecendo, porque eu já sabia que eu não gostava. Outro erro que eu cometia e que eu percebi também é que quando eu queria alguma coisa, em vez de eu agradecer ao universo o que eu realmente queria, eu sempre encaixava o meu desejo, a minha vontade no desejo e na vontade das outras pessoas à minha volta.
E não era só no relacionamento afetivo, não, gente. No relacionamento com meu filho, no meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos. Eu sempre estava encaixando a vontade deles como se fosse a minha vontade. Em vez de parar e me observar e perceber, olha, beleza, a pessoa que está perto de mim, meus amigos, tal, eles gostam disso, eles querem isso, mas eu não quero, eu não gosto disso. Aí eu ainda dava um jeitinho de encaixar. Por exemplo, quando eu fazia um pedido para o universo, eu nunca pedi uma coisa que realmente eu queria só para mim. Tudo que eu pedia, tudo que eu agradecia por já estar conseguindo, envolvia outras pessoas. Envolvia o meu ciclo, envolvia um amigo, ou uma família, alguém da família, ou o meu relacionamento antigo. Era sempre assim. Então, depois dessa mudança que foi na minha vida, que foi... Eu convivi assim, gente, por 17 anos. Então, dentro de mim, na minha cabeça, tinha coisas que eu achava que eu realmente queria. Que aquilo realmente tinha a ver comigo. E não tinha. Tinha a ver com outras pessoas do meu meio. Entendeu? Era a família do meu antigo relacionamento, era a pessoa do meu antigo relacionamento, às vezes era a minha própria família, os meus amigos, e eu não parava para perceber e para analisar que aquilo não era 100% um desejo meu, uma vontade minha, uma coisa que eu realmente queria, que eu realmente acreditava, que eu realmente pensava. E é muito engraçado, porque a gente acha que se conhece, a gente acha que sabe todas as vontades, todas as crenças, todos os desejos, que a gente está tomando a decisão que a gente realmente quer para a vida da gente. E eu só percebi isso depois desse baque de separação e de começar a me analisar. Por exemplo, o meu negócio, a ideia foi minha. Fui eu que montei meu negócio. Fui eu que dei o pontapé financeiro inicial, fui eu que corri atrás, fui eu que testei molho, fui eu que testei sabores, tudo foi eu. A outra pessoa que trabalhava junto comigo, desse meu relacionamento antigo, ela tinha a parte dela, fazia a parte dela, mas não era essa parte do saber mexer com o alimento, de ter a receita, não. Ela cuidava do carro, limpava o carro, saía comigo para vender o cachorro quente, era muito comunicativa, mas não era quem fazia realmente o produto. Nunca foi. E eu deixava essa pessoa ganhar todo o mérito do meu negócio. A pessoa ganhava o elogio pelo sabor do meu molho, a pessoa ganhava o elogio pelo sabor dos meus molhos, porque além do molho do cachorro-quente, ainda tem outros molhos que eu faço para completar, aqueles molhinhos que todo mundo gosta, molho de alho, molho de rosé. E a pessoa recebia o elogio e nem sequer ela falava assim, não sou eu que faço, quem faz é ela. E eu me convencia de que estava normal, estava certo, que eu não precisava que as pessoas soubessem que era eu que fazia, que isso era uma vaidade minha e que eu precisava que vendesse, que as pessoas ficassem gratas e gostassem do produto e tal. Eu ficava me convencendo de que estava tudo bem. E aí, na separação, várias pessoas vieram me questionar por que eu tinha ficado com o meu negócio se o negócio era da outra pessoa, quando na verdade nunca foi. Então isso era o quê? Era o meu lado de não querer tomar uma posição e falar, não, gente, olha, sou eu que faço, entendeu? Eu aceitava aquilo e eu fui percebendo isso tudo só depois do meu término. Só depois da minha separação que eu comecei a perceber. Tinha coisas que a pessoa do meu antigo relacionamento falava a meu respeito que eu acreditava piamente. Por exemplo, que eu era antissocial, que eu não era comunicativa, que as pessoas não gostavam de mim, que as pessoas só iam no cachorro quente porque gostavam dela, que todo mundo reclamava da minha cara, usava expressões. E eu acreditava nisso, gente. Eu me convencia disso. Quando, na verdade, as pessoas
vão, elas conversam, elas querem esse carisma, né, do vendedor, mas elas não estão ali para poder gostarem da minha cara ou do meu jeito, não. Elas estão ali para lanchar. Elas estão ali para receber um produto de qualidade, pagar um preço justo, ficarem satisfeitos depois de um dia de serviço, depois para poder ir para casa delas descansarem, ou para levar para alguém que elas gostam e a pessoa ficar satisfeita. É lógico que vocês têm que ter postura, vocês têm que saber ser agradáveis, conversar, e eu faço o máximo que eu posso. Mas ninguém tá ali para ver, para gostar do meu jeito ou não gostar do meu jeito. Está ali para gostar do produto. E eu cheguei num ponto da minha falta do meu autoconhecimento que eu acreditava piamente que eu era uma pessoa extremamente arrogante, antipática, que ninguém gostava de mim, que ninguém queria ficar perto de mim, que se não fosse a outra pessoa, ninguém iria comprar o meu cachorro quente. E hoje já tem quase um ano ou um ano que eu estou fazendo isso com outras pessoas, com meu filho, com funcionários, e eu continuo vendendo do mesmo jeito, gente. Então, assim, e eu tava convencida que eu tinha esses defeitos. E eu fui observando tudo isso e fui me autoconhecendo de uma outra forma, de uma forma minha mesmo, de verdade. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês ouvirem de outras pessoas que vocês são assim ou são assado, gente, para um pouquinho, não acredita direto, não. Para, se analisa, pergunta dentro de vocês se aquilo realmente faz sentido para vocês, se vocês realmente acreditam naquilo. Pergunte talvez a outras pessoas de confiança. Era um outro erro que eu cometia. Como eu fiquei fechada num núcleozinho que a maioria das pessoas tinha a ver com a pessoa do meu relacionamento, essas pessoas falavam a mesma língua e eu acreditava, porque, tipo, não era só uma pessoa que estava falando. Existiam outras pessoas falando aquilo de mim. Porém, essas pessoas faziam parte em maior... gostavam mais ou faziam... Nem era que gostavam. Eram parentes, amigos da outra pessoa, entende? Então, assim, claro que elas iam concordar com essa pessoa. Elas iam... a pessoa falava, ela é assim, e eles iam acreditar. E as pessoas, elas têm a maioria das pessoas, eu observo, que elas querem saber de uma coisa, mas elas não perguntam propriamente para a pessoa. Até hoje, já tem um ano, existem pessoas que têm questionamentos sobre o meu término, sobre a minha separação, mas elas não perguntam para mim. Elas escutam o que outros falaram, o que outros disseram, mas elas não vêm perguntar. Elas não vêm confirmar. Então, elas montam aquela crença a seu respeito, mas elas não tiram essa dúvida. E aí fica. E assim era com essa convivência minha neste outro mundo que eu vivia. E eu achando que eu realmente sabia sobre mim, que eu conhecia sobre mim, que eu sabia qual religião que eu gostava, que eu sabia qual comida que eu gostava, que eu sabia onde eu gostava de ir, que eu sabia que quem gostava e quem não gostava de mim. E hoje, gente, foi um ano, hoje não, foi um ano de aprendizado de que eu não sabia nada de verdade sobre o autoconhecimento. Nada. Porque eu deixava outras pessoas me dizerem quem eu era sem eu me analisar. Sem eu parar para pensar se aquilo realmente fazia sentido para mim. E isso me prejudicou muito, em muitas coisas na minha vida. Eu fiz viagens que eu não gostaria de ter feito, eu gastei dinheiros que eu não deveria ter gastado, tudo acreditando que aquilo era o que eu queria. E na verdade não era. Era o que a outra pessoa queria, era o que as outras pessoas pensavam de mim, era o que as outras pessoas achavam. E foi aí que eu percebi que eu não sei nada do autoconhecimento. Eu estou aprendendo sobre o autoconhecimento verdadeiro agora. Se essa é a vontade de vocês, se vocês também querem se conhecer e também querem saber quem é realmente vocês, o que vocês realmente gostam, o que vocês realmente querem, precisam, sempre parem e olhem dentro de vocês.
Não deixe a influência da outra pessoa falar por vocês. Parem e pensem. Escutem, podem escutar. Tá, fulano falou isso de mim, fulano é próximo, tal. Beleza, escute, veja se aquilo faz realmente sentido para vocês. Se vocês realmente acreditam naquilo, se vocês realmente pensam dessa forma, para depois vocês acreditarem e fazerem um mapa, uma análise sobre vocês. Nunca acreditem 100% em quem está perto de vocês, em quem está falando de vocês. Olhem para dentro de vocês. De verdade, parem, olhem, fiquem quietinho lá no canto de vocês e olhem de verdade para dentro de vocês, para ver se realmente aquilo faz sentido para vocês. Combinado, gente? Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de vocês, por assistirem meus vídeos, por curtirem, por comentarem, por compartilhar, por estarem se inscrevendo no meu canal. É uma gratidão muito grande para mim ver esse canal crescendo, com os comentários de vocês, ver o carinho de vocês. Muito obrigada, gente. Gratidão mesmo. E até o próximo, em breve. Obrigada, gente.